Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, onde nós temos o objetivo de compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os sonhos de Jacó. Lembrando que Jacó era irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaac, a qual havia uma promessa, enquanto sua mãe estava grávida, de que o menor, ou seja, o mais novo, dominaria sobre o maior, que é o mais velho. Havia essa promessa. Mas olhando para a história de Esaú e de Jacó, nós vamos ver que Jacó obteve a bênção do seu pai no lugar de seu irmão de uma maneira fraudulenta, de uma maneira enganosa. Então, quando Jacó estava fugindo do seu irmão para as terras do seu tio, ele parou em um certo lugar chamado Betel, que outrora se chamava Luz, e ali ele teve um sonho. Nesse sonho, ele via anjos subindo e descendo por uma escada. Depois, mais lá na frente, Jacó vai ter outro sonho, onde ele lutava contra um homem de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre esses dois sonhos. O primeiro sonho, que é o sonho das escadarias, que está em Gênesis 28, leia comigo, Gênesis 28, a partir do versículo 10, diz assim: Jacó saiu de Beersheba e partiu na direção de Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou-o sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali, diante dele, havia uma escada apoiada no solo, e o seu topo alcançava o céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, o Senhor estava em pé perto dele e lhe disse: Sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos da poeira da terra. Você expandirá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós vemos aqui que Deus faz a mesma promessa que fez a Abraão. Ele repete a promessa para Jacó. Eu guardarei onde for e trarei você de volta a esta terra, pois não o deixarei até cumprir tudo o que prometi a você. Preste bem atenção. Nós temos que entender que Deus, ele passa do conhecido para o desconhecido. Mas como isso? Deus, ele usa elementos conhecidos por nós para nos revelar aquilo que nós não conhecemos. Por que Jacó exatamente sonhou com uma escadaria? Essa escadaria, veja essa imagem, foi exatamente essa imagem que Jacó teve no seu sonho. Repare nessa escadaria onde há anjos subindo e descendo. Agora eu vou mostrar para vocês a imagem de um zigurate. E o que era um zigurate? Preste atenção na imagem do zigurate. Isso é um zigurate. Os zigurates eram tipo umas pirâmides que no meio dela haviam escadarias. E os reis subiam até o topo para falar com a sua divindade. E os sacerdotes subiam e desciam com as oferendas, né? Com as ofertas para levar o rei para prestar o sacrifício à divindade. E Abraão já tinha visto um zigurate, né? E possivelmente, como eles tinham, faz parte da cultura deles, essa coisa de levar a história adiante, de passar os seus conhecimentos por histórias contadas, por palavras, Abraão fez Isaac conhecer, que provavelmente passou o conhecimento do zigurate para Jacó e Esaú. Então Jacó estava sonhando com algo conhecido, porém com uma finalidade desconhecida, né? Nós vamos ver que essa escada de Jacó, por mais que se parecesse com o zigurate, era mais especial do que o zigurate. Porque essa escada ela não levaria ao topo de um zigurate, mas ao trono do próprio Deus, né? E quando nós olhamos para o sonho, nós vamos ver esse sonho é um sonho messiânico, né? Ele fala do próprio Deus.
Preste atenção que Jacó fala a seguir. Ele diz assim, no versículo 16. Jacó despertou do sono e disse: verdadeiramente, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse: este lugar é temível, deve ser a casa de Deus. Este é o portão do céu. Preste atenção. Agora, nós vamos ler no Novo Testamento, que é onde vai testificar de que esse sonho era verdadeiramente um sonho messiânico que nos leva a Cristo. Você vai ler em João, pegue sua Bíblia, lê junto comigo. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo a partir dos 50. Jesus fala a Natanael. Jesus está falando com Natanael. Jesus lhe respondeu: você crê em tudo isso só por eu ter dito que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. Então Jesus completa: sim, é verdade. Eu lhes digo que você verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós vamos ver aqui que Jesus ele se iguala àquela escada. O próprio Jesus vai nos dizer que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essas são as palavras de Jesus. Então aquele sonho já era um sonho messiânico, já trazia para o plano de Deus, né? Que Paulo vai nos dizer nas suas epístolas que Jesus é o único intercessor e mediador. É através dele que nós chegamos até o Pai, né? Ele é o único intercessor, o único que liga os céus a nós. Então essa escada, na verdade, ela nos leva ao próprio Cristo. Essa era a escada, a ligação do homem com Deus. E a partir de Jesus vinha as intercessões. Jesus era o nosso intercessor. Você está entendendo? Que este sonho, na verdade, era um sonho messiânico, um sonho revelador da pessoa de Cristo, do plano para Deus. Nós vamos partir para o outro sonho, o sonho onde ele luta com Jacó, no capítulo de número 32. Talvez você deva achar estranho, mas esse sonho não foi de Deus? Ele sonhou com uma coisa já que ele sabia, uma coisa que ele conhecia, esse sonho não é de Deus? Sim, esse sonho é de Deus, sim. Quando nós olhamos para o sonho do faraó, quando eu digo para vocês que Deus parte do conhecido para o desconhecido, nós vamos olhar para o sonho de Faraó. Quando o faraó sonha com as 7 vacas magras devorando as 7 vacas gordas. No Egito havia uma deusa chamada Rató, era a deusa vaca. E os egípcios, eles tinham imagens nos palácios, nos locais sagrados dele, dessas deusa Rató. São 7 ratós, 7 vacas gordas que simbolizavam a prosperidade. E na extensão do rio Nilo, haviam 7 altares, né, com essa vaca gorda, com a Rató, que significava a prosperidade do rio Nilo. Por isso, Deus deu um sonho, aproveitando o conhecido de Faraó, partindo para o desconhecido, que apenas José teve a revelação do sonho. Por isso o desconhecido. Então ele parte das 7 vacas gordas, que é a prosperidade, e revela as 7 vacas magras, né, simbolizando a fome e a seca, devorando as 7 vacas gordas. Então ele usa algo que o faraó conhecia, né, para revelar algo que ninguém ali conhecia. Por isso ele parte do conhecido para o desconhecido. Deus usa elementos que nós conhecemos. Muitos de nós temos sonhos, grandes revelações a partir de algo que nós conhecemos. Porque se Deus usar coisas desconhecidas para falar o desconhecido ao nosso coração, como é que nós vamos interpretar, né? Então, possivelmente, Jacó ouviu falar sobre os zigurates e ele sonha com essa escadaria que levava não ao topo do zigurate, onde havia uma divindade qualquer, mas sim ao próprio trono de Deus. Então, nós vamos falar agora sobre o sonho, no capítulo de número 32, que é o sonho do perdão.
32, versículo 23. Gênesis 32, versículo 23. Abre aí sua Bíblia comigo, que nós vamos ver o sonho do perdão, o sonho da restauração, da transformação, né, da vida de Jacó. Jacó, aqui nesse momento, Jacó está com medo. Está com medo porque o seu irmão Esaú vem, né, ao encontro dele com um exército, então ele sente medo. E a palavra diz assim: ele se levantou naquela noite, pegou suas 2 mulheres, as 2 escravas e seus 11 filhos, porque Benjamim ainda não tinha nascido. Atravessou o Jabote. Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir, mandou que atravessassem seus pés. E Jacó foi deixado só. Então o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não derrotaria, Jacó golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse quando lutava com ele. Algumas Bíblias vai estar escrito na coxa, que ele tocou na coxa. Então nós vamos ver aqui Jacó ferido e magoado. Então Jacó, ele foi implorar a bênção daquele homem. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir, a menos que me abençoe. Jacó implora novamente por uma bênção. Mas uma bênção verdadeira dessa vez. Porque o anjo vai dizer assim: qual o teu nome? E ele responde: Jacó. Jacó já tinha conseguido a bênção do seu pai, como eu disse no início, de maneira fraudulenta. E o anjo faz a mesma coisa que Isaac fez. Quando Jacó se aproximou de Isaac para obter a sua bênção no lugar do seu irmão, Isaac pergunta: quem é você? Então Jacó responde: Esaú, seu filho. E na terceira vez, e na segunda vez, antes de abençoar, Isaac pergunta novamente: quem é você? Como você se chama? Eu sou Esaú. E agora o anjo pergunta para Jacó: como você se chama? Eu sou Jacó, aquele que enganou. Então o anjo diz: a partir de agora você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Então Deus restaura a vida de Jacó ali. Jacó sabia que aquele homem era um homem de Deus. Era o próprio Deus, era uma divindade. E ele precisava dessa restauração. Ele precisava desse perdão de Deus, dessa bênção verdadeira. Porque a bênção que ele obteve até agora foi uma bênção fraudulenta que ele obteve. Então ele agora pede uma bênção verdadeira para Deus. Ele pede que Deus o abençoe. E ele agora não tenta enganar novamente. Mas ele diz: eu sou Jacó, aquele que enganou. Então Deus diz: não, você agora se chamará Israel. Deus não abençoa quem não deseja ser abençoado. Deus transforma a vida daquele que deseja ser transformado. Deus não nega o seu perdão quando nós confessamos os nossos erros. Jacó já tinha conquistado muitos bens, mas havia algo no coração dele que precisava ainda ser conquistado, que era o perdão de Deus. Ele sabia do seu erro, ele confessou o seu erro e pediu perdão. Esse é o sonho do perdão de Jacó. E Jacó obteve o perdão de Deus. Assim como qualquer um de nós, que se estivermos disposto a confessar os nossos erros, a confessar os nossos pecados, também obteremos o perdão de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, né? E deixa seu like, seu comentário e sua pergunta. Fique ligado porque logo, logo teremos um novo estudo para você que é membro do nosso canal. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.